águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. 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 Maranata, Maranata, ora declarei. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está.
haver a dor, pois no trono Ele está. Declare Maranata. Maranata, Maranata, ora vem. diga. Maranata, Maranata, Mais uma ora vez, vem. queime por Ele nessa noite. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, Vamos lá, quero ver. vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, declare com toda a força nessa noite. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que o mundo, mais que tudo. Volta pra mim, volta pra mim. volta pra mim. Declare: eu te amo, eu te amo, eu te quero. Mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. diga bem forte. Eu te amo, Eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. levante suas mãos para o alto e comece a adorá-lo, pois Ele é digno de toda adoração. Ele está nesse lugar. Rompa os céus com a sua adoração nessa noite. Busque a sua presença, a sua face. Receba do Senhor a presença nessa noite. Maranata, diga. Maranata, ora vem. Maranata, aleluia. Diga bem forte. Maranata, Maranata. Só a igreja declara Maranata. Diga bem forte. Podemos fazer bem mais forte que isso, diga. Maranata, mais uma vez. Maranata. Profetiza, declara nessa noite. Tua igreja te adora, Senhor.
te amo, eu te quero, mais que o mundo, mais que tudo. Volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que o mundo, mais que tudo. Volta pra mim. Levante suas mãos para o alto e aplauda bem forte o nome de Jesus, recebendo a sua presença nessa noite. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso louvor, aleluia. Receba, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Bem forte para Jesus, quero ver. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, Meu nome disso é graça. só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente Que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Jesus. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável dou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Forte. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua
aquela marca que eu falei, que é o sangue de Jesus sobre você. Então, ser santo é ser separado. Você está sendo separado para adorar a Deus, separado para agradar a Deus, separado para servir a Deus, separado para viver uma vida em comunhão com Deus. Simples assim. Não é você ser extremamente perfeito, não pode errar uma vírgula. Nós somos humanos, mas nós somos santos separados para Deus. Quem entendeu, levanta a mão aí. Isso, graças a Deus. Então quero que você que abriu a sua Bíblia e eu desejo acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: e houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. É bastante nome esquisito, né? Mas aqui a história está contando sobre esse homem chamado Eucana. Está falando ali dos antepassados dele, dos seus pais. Mas o nome que você tem que entender aqui nessa história é Eucana. Esse nome deste homem que a Bíblia está relatando aqui a história. Aí diz assim na continuação, no versículo 2: e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e a da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então olha só, esse homem chamado Eucana, ele tinha 2 mulheres, até porque na época poderia, hoje já não pode mais, mas ele tinha 2 esposas. E uma delas, chamada Penina, ela tinha filhos. E a outra, Ana, chamada Ana, ela não tinha filhos. Ela era estéril, ela não tinha condições de ter filhos. Aí diz assim agora lá no versículo 6, diz assim, ó: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então deixa eu explicar, só para você entender, que é bom você ter um entendimento da história, para que essa história possa surtir efeito na tua vida, através da tua fé. Então olha só, existiam essas 2 mulheres, Ana e Penina, uma tinha filhos e a outra não. Aí essa que tinha filhos ficava irritando a outra, ficava provocando. E a outra, claro, sofria com a situação. Então eu quero que você imagine uma situação assim, ó. Uma pessoa passa por um problema, passa por uma dificuldade, e se já não bastasse ela estar enfrentando um problema, ainda vinha uma pessoa e irritar essa pessoa por causa do problema dela. Isso é ruim, sim ou não, gente? Imagina você sofre pelo algum dano, alguma situação, algo ruim que aconteceu com você, e se já não bastasse você estar sentindo a dor da situação, ainda tem que ouvir coisas ruins acerca do problema. Então é uma situação difícil, né? Porque a pessoa já está ali angustiada, já está triste pela situação, no caso de Ana, de não poder ter filhos. Aí vem a outra e fica incomodando, diz: ó, eu posso ter filho, você não. Eu dou filhos ao nosso esposo e você não pode. Então se criou uma situação muito ruim para essa mulher, muito ruim. E se você se colocar no lugar, você vai entender, né? Ah, estou sofrendo. E se já não bastasse o sofrimento, aí vem pessoas falar do meu sofrimento. É mais ruim ainda, né? É como muitos falam, a pessoa joga na cara ainda o problema, né? Se já não bastasse o problema, a gente tem que viver ouvindo o problema sendo jogado na cara da pessoa. Então isso se torna algo mais doloroso ainda, não é verdade? Mais doloroso ainda. Então essa outra pessoa, que a Bíblia chega a colocar como rival dela, ficava irritando ela e provocava ainda. Diz assim no versículo 7 agora: e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então ela entrou num estado complicado, deprimente, ao ponto de não querer mais se alimentar e viver chorando por causa da situação.
Na história bíblica, eu não quero relatar em detalhes para a gente não estender muito, mas eles iam de ano em ano iam oferecer sacrifícios a Deus. Então Eucana levava toda a sua família. E Ana não tinha filhos, aí Eucana dava para elas mais sacrifício para elas, dava mais coisas para ela levar para a casa do Senhor. É a mesma coisa se você vir trazer oferta para Deus, aí essa pessoa, no caso de Ana, recebia mais ofertas, como se fosse uma espécie de uma compensação. Já que você não tem filhos, então vou dar para você uma oferta maior para você levar e agradar a Deus com a tua oferta. Então, é claro que se criou aqui uma situação um pouco ruim, né, para Ana, ter que conviver com isso. Mas de ano em ano, então, eles iam à casa do Senhor e ofereciam o sacrifício e estavam lá para adorar a Deus. Ele levava toda a sua família para adorar a Deus. Aí no versículo 8, diz assim, ó: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Te dar, deixa eu achar aqui, não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Deixa eu explicar em detalhes aqui para você poder entender melhor a história. Então Eucana falou para Ana o seguinte: olha, Ana, ele tentou consolar ela, né? Disse: olha, por acaso não seria eu melhor do que 10 filhos? Ele era o esposo, ele amava ela, sabia da situação e tentou de uma forma ou de outra tentar consolar a sua esposa. Só que uma coisa é certa: só a pessoa sabe do que se passa em seu coração. Sim ou não, gente? Às vezes as pessoas que estão ao teu redor não vão entender aquilo que se passa dentro do teu coração. Só você e Deus sabe. E por mais que venham palavras boas, às vezes pessoas tentar ajudar ou aconselhar ou, né, dar uma palavra de conforto, às vezes a pessoa sabe que o problema dela é só Deus para resolver. E foi isso que ela fez. Então eles foram mais uma vez, conforme era costume, ir no templo do Senhor. Aqui no versículo 9 que nós já lemos, diz então que o sacerdote chamado Eli estava numa cadeira sentado perto de um pilar no templo. Agora no versículo 10 diz assim, ó: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora imagina Ana, né? Foi diante de Deus, foi lá entregar a sua vida, entregar a sua situação que ela estava vivendo. Diz a Bíblia então que ela, com amargura na sua alma, ela chorou ao Senhor. E com certeza, toda vez que eles iam, ela chorava, porque todo ano era a mesma história, todo ano era o mesmo sofrimento, todo ano era a mesma situação. Ela ia até a casa do Senhor, enfrentava outra, ter que falar asneira, falar um monte de coisa, ela suportar a situação de não poder ter filhos e ainda ouvir outras pessoas falando coisas ruins. Então diz assim, agora no versículo 11, olha só, diz assim, ó: e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, se da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então deixa eu explicar esse versículo para que você possa ter um bom entendimento disso. Ela chegou diante do Senhor, ela fez a sua oração, chorou muito, muito, muito mesmo, se derramou as suas queixas na presença do Senhor e fez um voto, fez um propósito com Deus. Disse assim, ó: se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor, né, não se esquecer da tua serva, mas conceder um filho
um filho homem, eu darei ele todos os dias da sua vida ao Senhor. O voto dela foi o seguinte: se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ele ao Senhor. É isso que eu quero que você entenda. O voto dela é o seguinte: se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. Porque uma coisa é certa nesse mundo que nós vivemos, nós nascemos sem nada, sem um pila no bolso, não é verdade? Tudo que nós conquistamos ao longo da nossa vida é porque Deus permitiu. Então sem Deus nós já não teria nada. E ela diz o seguinte: se o Senhor me der, já é do Senhor, não é meu. Tudo que o Senhor me der é do Senhor. Então assim a gente segue também a nossa vida. Tudo que nós recebemos de Deus deve ser voltado também para Deus. Deus tem seus propósitos. E quando a nossa vida está alinhada com os propósitos de Deus, aí as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque dentro da pessoa existe um desejo ou um sonho, uma vontade, e essa vontade está condizendo com a vontade de Deus, Deus faz acontecer. Pode ter certeza, amém, gente? Então tudo que você faz para entregar a tua vida a Deus, seus sonhos, seus planos, que seja direcionado por Deus, que não seja meramente a sua vontade, mas que seja para Deus. Foi isso que ela quis dizer: que esse filho não seja só para mim, mas que seja para o Senhor. Eu não quero um filho para o meu bel prazer, até porque ela chorou tanto por esse filho, mas o propósito dela nem ficar com esse filho, era entregar para Deus, era deixar, literalmente deixar na igreja, deixar no templo lá na época, para esse filho servir a Deus. Então esse era o propósito dela, e esse também pode ser o nosso propósito na nossa vida. Tudo que Deus conceder para nós, que seja para honrar a Deus, ou seja, a gente recebe algo de Deus para que esse algo possa honrar a Deus, ou seja, Deus nos dá e a gente dá a Deus através do nosso coração, a nossa adoração. Amém? Então esse foi o voto que ela fez. Aí na continuação diz assim, ó: e sucedeu que, perseverando em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto Ana no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quanto estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Graças a Deus. Olha só, o sacerdote que não estava entendendo nada, que nem eu falei, só você sabe o que se passa dentro do teu coração, não é verdade? O sacerdote estava ali olhando ela orar, chorar, mover seus lábios e não saía palavra alguma. Então ele pensou que ela estava bêbada e disse para ela: olha, minha filha, largue a mão da bebida, largue mão dessa bebida aí, do teu vinho. Ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada, não estou bêbada, não. Eu não bebi vinho nem bebida forte alguma, mas eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela estava talvez fazendo a oração mais sincera da vida dela, em derramar a sua alma perante o Senhor. E às vezes o que falta na vida de muita gente é ter esse momento de se derramar na presença de Deus, derramar a sua alma. Porque qual seria o motivo de a pessoa ter medo de se entregar a Deus? Nenhum, né? E às vezes a pessoa fica se retraindo, fica talvez com medo de se entregar, pensando: o que vai ser de mim? Será que eu vou ser um religioso, vou ser um fanático, vou ser isso, vou ser aquilo? E às vezes a pessoa fica com medo de se entregar para Deus, fica ali querendo, mas no fundo ela se segura, ela não se entrega, não se derrama. Porque uma coisa é certa: quando a gente se entrega, a gente diz para Deus: olha, que seja feita
a sua vontade, não a minha. Eu estou aqui me derramando para que o Senhor faça de acordo com a sua vontade. Eu estou me entregando, estou entregando toda a minha vida. E uma coisa ruim que acontece para algumas pessoas, ela dizia assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, mas na prática ela faz ao contrário. Talvez na sua oração diz: Deus, conduz a minha vida. Aí se Deus começar a conduzir ela, aí Deus vai lá conduzir ela para o deserto. Opa, lá para o deserto eu não quero ir. Está entendendo? Então, da boca para fora ela diz: Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Mas na prática, quando Deus começa a conduzir ela, diz: não, por aí eu não quero ir. Está entendendo? Então ela fez uma oração sincera quando ela se derramou a sua alma perante ao Senhor. Talvez uma atitude que ela não tinha feito ainda ao longo de todo esse tempo, porque era frequente, né? Todo ano eles oravam, eles iam lá buscar o Senhor. Todo ano era mesmo dilema, a mesma situação, o mesmo sofrimento, as mesmas lágrimas eram derramadas e nada se resolvia. Mas agora a atitude dela já foi diferente. Ela foi se derramar sua alma na presença de Deus. Amém? Aí diz assim, ó, agora lá no versículo 17 diz assim, ó: então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. No versículo 18 diz assim, ó: e disse ela: acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Então olha só, são talvez detalhes em meio a esses versículos que nos chama a atenção. Talvez a gente lê correndo e não percebe alguns detalhezinhos. O que aconteceu? Todo ano era a mesma coisa. Ela ia, chorava, lamentava, a outra irritava, provocava, e ela sempre, talvez repetindo a mesma oração: Deus me dê um filho, Deus me ajude a ter um filho. Aí agora ela fez diferente. Ela primeiro se entregou de corpo e alma a Deus, né? Derramou sua alma perante o Senhor. Aí o profeta, o sacerdote, aliás, diz assim para ela, depois que ele entendeu que ela não estava embriagada, né? Disse assim, ó: que o Deus de Israel conceda aquilo que você está pedindo. Uma palavra, mente. Que Deus conceda a você aquilo que você está pedindo. O que aconteceu com Ana? Ela ouviu essa palavra, e a partir do momento que ela ouviu essa palavra, ela começou a ter fé, acreditar no quê? Na palavra que ela ouviu. Eu quero que você entenda, para que essa palavra também possa mudar a tua vida, a palavra de fé. Porque depois dessa palavra, depois que o profeta falou só isso, aliás, o sacerdote Eli disse para ela, ó: que Deus conceda a você. Então ela começou a acreditar que Deus iria conceder para ela. Só isso, bem simples, muito simples. Tanto é que a partir desse momento, diz a Bíblia nesse versículo 18 que nós lemos, que ela voltou a comer, porque ela não comia. Quem lembra lá no início que ela não comia mais? Não se alimentava, vivia triste. Então diz a Bíblia que ela voltou a comer, e o seu semblante não era mais triste. E o que isso quer dizer? O milagre não aconteceu ainda. Então como é que ela já está sorrindo? Como é que ela já mudou seu semblante de triste para alegre se o milagre ainda não tinha acontecido? Por causa da fé. Amém, gente? Por causa da fé. Quando ela começou a acreditar, perceba uma coisa: quando ela não acreditava, ela vivia triste, chateada, oprimida, chorando, se lamentando, a vida inteira, né? Ano após ano, acontecendo a mesma coisa. Mas a partir do momento que ela acreditou, então ela entendeu: não precisa mais eu chorar, não precisa mais eu ficar sem comer. Se Deus vai conceder, pronto, eu estou acreditando. Está entendendo? Então isso também é para a nossa vida. Quando você deposita a tua confiança em Deus, Deus vai me ajudar, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai fazer um milagre na minha vida, é o que basta para mim. Se eu estou chorando, estou lamentando, estou sofrendo, que é normal, né? Nos problemas da vida, às vezes a pessoa acaba chorando, né? Sofrendo, às vezes diante das pessoas parece que está tudo tranquilo, mas lá no seu íntimo, quando ela está sozinha, às vezes ela
cai em si e começa a ver que tem problema, que tem dificuldade. Então, às vezes, a pessoa vive a vida inteira assim, sofrendo, chorando, lamentando, reclamando, mas a partir do momento que ela começa a ter fé, ela já pode mudar o seu semblante. Se é um semblante de tristeza, de dor, então ela começa a ter um semblante de alegria. A alegria de saber que Deus vai honrar com a sua palavra. A alegria de saber que Deus não falha, que Deus é poderoso, que Deus pode mudar tudo. Amém, gente? É essa alegria. Então a gente vai chorar por situações da vida, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que tirar esse choro e mudar o semblante. E começar a acreditar em Deus. Amém? Antigamente se falava muito disso. Quem aqui lembra do disco de vinil? Muita gente, né? Disco de vinil, quem lembra aí? Hã? Quase todo mundo, né? O disco de vinil, quando a pessoa estava ouvindo lá, tinha aquela agulha, né? Ficava lá rodando. Aí, o disco ele tem dois lados, né? Quando a pessoa ficava só num lado ouvindo, né? Aquelas mesmas músicas, né? Quem estava ao seu redor não aguentava mais, né? Por favor, vire o disco. Não é assim que acontecia? Não aguento mais ouvir as mesmas músicas. Vire o disco que do outro lado tem outras músicas. E às vezes na nossa vida a gente tem que virar o disco, amém, gente? Se a gente não acreditava, vamos começar a virar o disco para ter fé agora. Às vezes tem o disco que é furado, né? Fica ali repetindo. Por favor, vire o disco. Então nossa vida é assim, se estamos sofrendo, estamos chorando, estamos lamentando, então agora vamos virar o disco. Amém, gente? Vamos inverter essas lágrimas para sorriso, para alegria, em saber que Deus é poderoso e que vai mudar a tua vida. Quem crê em milagre, levanta a mão. E se você crê no milagre de Deus, se coloque em pé, por gentileza. Isso, e deixa eu explicar só o final da história para você entender. Ela mudou seu semblante e mudou a sua vida. Deus fez o milagre porque ela acreditou, porque ela confiou. Aí ela teve um filho, e esse filho foi o próprio profeta Samuel. E ela fez o que ela falou. O voto que ela fez com Deus, ela cumpriu. Depois que ele já não dependia mais do leite materno, aí ela levou ele na igreja, no templo lá da época, e visitava ele só de ano em ano. Que ele dizia assim, ele é de Deus. É Deus que vai conduzir a vida dele. Porque o meu propósito era esse. Era ter um filho e esse filho entregar ele para Deus. Então que o nosso propósito seja esse. O milagre que você precisa, preste atenção assim, o milagre que você precisa, Deus vai conceder a você. Mas que este milagre venha a ser para glorificar o nome do Senhor.